Olá, eu sou a Gabriela Ferraz, assessora de investimentos, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que tem muita gente se questionando, que é: o Banco Central começou a baixar a taxa de juros e agora devo me preocupar? Como isso interfere nos meus investimentos? Então, para quem ainda não sabe, né, ou quem começou a investir há pouco tempo, a gente veio, né, em um cenário de há mais de um ano com a taxa de juros básica do país, né, a taxa Selic, em 13,75. E agora, no mês passado, o Banco Central fez o corte de meio ponto e no último relatório do Boletim Focus, que é um relatório com projeções emitidos pelo Banco Central, ele projeta que até o final de 2023 a Selic ela já deve estar ali na casa de um 11,5, deve estar chegando próximo desse patamar. E o que isso tem a ver com os seus investimentos? Hoje essa taxa básica de juros, caso você tenha os investimentos em bancos digitais que falam que rendem 100% do CDI ou no Tesouro Selic, eles vão render exatamente esse valor. Então, se ela tá 13,75 ao ano, ela vai te entregar esse valor em 12 meses. E como a gente viu ali na pandemia em 2020, quando a Selic estava em 2% ao ano, se o seu dinheiro continua nesse banco digital ou no Tesouro Selic rendendo 100% do CDI, ele vai te entregar 2% ao ano. E sim, pessoal, para quem começou a investir há 2 anos atrás, não é normal no cenário Brasil os investimentos sempre renderem 1% ao mês. Mas saibam que estamos em um momento onde é possível a gente se organizar e ter um preparo para, mesmo com essa taxa Selic reduzindo ao longo dos próximos meses e anos, a gente ainda perpetuar uma rentabilidade mais alta. Então, quero convidar vocês agora para entrar dentro da minha tela e eu vou mostrar. Eu sou engenheira, né? Então vai ter um gráfico sim, mas prometo que vou tentar traduzir ele para vocês, pra gente conseguir entender um pouco melhor de como funciona, né, essas taxas no Brasil. Também quero trazer para vocês um pouquinho do conceito das duas principais taxas que todo investidor deveria conhecer. Então, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Eu trouxe aqui para vocês um gráfico onde ele mostra o histórico da taxa Selic, que para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. E quando eu falo taxa Selic ou CDI, eles andam muito próximos, então pode considerar praticamente como se fossem a mesma coisa. Versus o IPCA, que é a inflação. Inflação nada mais é do que o quanto as coisas ficam mais caras. Então vamos lá, vou traduzir um pouquinho esse gráfico aqui para vocês. A gente tem a linha verde, a Selic, e a linha vermelha, a inflação. E aqui no eixo da horizontal, eu trouxe para vocês o histórico dos últimos 10 anos. Então a gente tem de 2013, né, 2014 até 2023. E o que a gente pode perceber, né? No eixo da vertical, a gente tem qual era o valor dessa taxa de juros. E se vocês perceberem, estamos vivendo aqui atualmente um momento onde a taxa de juros está em 13,25 e a gente está com uma inflação muito baixa, né? Ano passado a gente viveu um cenário onde teve uma deflação um pouco forçada no Brasil por conta da redução do preço da gasolina, da redução do preço da energia, mas não vou entrar em detalhes sobre isso agora. O que eu quero focar para vocês é o seguinte: vocês percebem que vivemos por um certo tempo esse cenário de taxa de juros muito alta, entregando acima de 1% ao mês, de forma um pouco mais recente aqui. Isso começou em começo de 2022. Antes disso, antes da pandemia, né, se a gente vem aqui para 2018, 2019, um cenário de taxa de juros normal no Brasil, pensando em um país saudável, fica na casa de 6, 7% ao ano. Ou seja, se eu tô falando de investimento que rende 6, 7% ao ano para um país saudável, tô falando de 0,5% ao mês. Então, saibam que rentabilidades de 1% ao mês é algo que temos que aproveitar e com sabedoria fazer estratégias para conseguir perpetuar isso. Não existe uma garantia de que os investimentos eles vão sempre continuar com uma rentabilidade tão alta. E até se a gente continuar olhando aqui o que aconteceu com esse gráfico, na pandemia, como eu comentei ali, a gente chegou a ter uma Selic de 2% ao ano. Então, eu sei que muita gente ainda tem dúvida com relação a como que funcionam esses índices, o que significa essa taxa Selic ficar oscilando tanto e a inflação, mas a taxa Selic nada mais é do que uma ferramenta que o Banco Central utiliza para controle inflacionário. Então, por exemplo, pós-pandemia, tivemos uma inflação descontrolada, uma inflação muito alta, e o Banco Central ele precisou aumentar a taxa de juros para conter essa inflação. Agora que já estamos em um cenário de estabilidade
estabilização inflacionária daqui para frente, o Banco Central finalmente falou, olha, acho que agora a gente consegue começar a reduzir essa taxa. Pensando em Brasil, é muito positivo. Por quê? Vamos pensar junto comigo. Se você é um investidor, você tem muitos recursos financeiros e você está na dúvida se você investe em empresas, em startups, injeta dinheiro na construção civil ou deixa todo ele investido. E o dinheiro investido, ele te dá sem risco nenhum 1% ao mês de rentabilidade. Enquanto se você escolher qualquer uma das outras opções que eu comentei contigo, você vai ter riscos maiores embutidos ali dentro. Então, pensando em querer que o nosso país ele volte a prosperar economicamente, que a gente volte a ver novos empregos se formando, volte a ver esse aquecimento da construção civil, aquecimento das empresas, é importante que essa taxa de juros reduza. É importante que a gente tenha uma inflação mais controlada. Então, é muito provável que daqui a alguns anos, pensando em um país próspero, a gente volte a ter taxas mais baixas. Se a gente pega países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, a taxa de juros deles é muito baixa. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: não tenha medo dessa redução da taxa Selic, isso é algo muito positivo para o país e para os investimentos. A gente está vivendo muitas oportunidades. Se você ainda não sabe como conseguir aproveitar elas, fica aqui que eu vou estar te trazendo mais dicas. Procure uma assessoria especializada, busque alguém para conseguir entender os seus objetivos, os seus planos, e se daqui 3, 4, 5 anos a gente voltar a ter uma Selic de 6, 7, que você continue tendo rentabilidades muito prósperas. Então, esse é um pouquinho do conteúdo que eu queria ter trazido. Sei que é um pouco complexo, mas espero ter clareado um pouco as informações para vocês. E se ainda ficou dúvidas, me conta aqui embaixo, se inscreve no canal. Se tem algum assunto que você gostaria que eu me aprofundasse um pouco mais, é só me avisar que eu vou estar sempre trazendo vídeos novos para vocês e tá ajudando a divulgar a educação financeira pelo país.